Acontece uma coisa curiosa, é uma mania que eu tenho, meu irmão já sabe disso. Eu nunca consigo saber exatamente o que eu vou pregar no sábado de manhã, porque com os anos já me aconteceu muitas vezes de eu pensar num assunto na sexta-feira, chega no sábado, entro na igreja, me sento, acontece alguma coisa, a gente está em oração, né, para Deus nos inspirar, e às vezes um detalhe muda o que eu ia pregar, resolvo pregar outra coisa. Ontem o pastor, quando estivemos no aeroporto, o pastor perguntou o tema do sermão de hoje, e eu sinceramente falei, ainda não sei, e não sabia mesmo, porque eu gosto de chegar a pensar. E aí falei para o Maurício, diga para o pastor que o tema é, vou falar de Jesus. Esse é o tema. E cheguei aqui, ainda não sabia, sentei ali, fiz uma oração e eu ia falar do cego de nascença. Mas essa mensagem, esse apelo do Vem para Jesus, mudou o que eu vou dizer para vocês. Me deu vontade de falar de alguém que aceitou esse chamado no último suspiro de vida. Seu louvor me inspirou a direcionar o tema dessa manhã. E mais uma vez eu decido na hora o que vou falar. Porque eu acho que o tema que eu vou falar não fui eu que escolhi, foi Deus. Então, Ele sabe o que é que a gente precisa ouvir essa manhã. Eu quero falar, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, um personagem muito conhecido, muito pouco falado na Bíblia, aliás, só tem um verso que fala dele. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ouvir falar deste personagem, mas ele marcou para sempre. Alguém que aceitou o chamado de Jesus no último minuto, talvez no último suspiro, mas eu gosto de dizer o seguinte: a Bíblia para mim, e eu digo isso sempre nas classes bíblicas que eu dirijo, a Bíblia para mim, e eu só conheci esse livro aqui aos 40 anos de idade, até os 40 anos eu não era convertido e eu nunca tive uma Bíblia, nunca abri uma Bíblia, nunca li uma Bíblia na minha vida, até os 40 anos. E depois que eu, por razões que posso contar num outro momento, me converti e passei a ter estudos bíblicos e a ler a Bíblia, eu entendi uma coisa que eu levo para mim nesses 25 anos que eu sou adventista. Vocês já descobriram minha idade, né? 40 anos mais 25. Mas ninguém falou, eu tenho 65 anos. Fala, vocês são simpáticos, mas vocês são muito falsos, viu? Vocês podiam ter falado espontaneamente, da primeira vez. Tá? E eu descobri e decidi o seguinte: a Bíblia, para mim, ela só faz sentido, estudá-la, lê-la, só faz sentido se eu aplicar na minha vida e se ela me transformar. Ler a Bíblia para ter conhecimento teológico, para mim, não vale para nada. Se este livro não mudar a minha vida, não mudar a sua vida, ele não faz sentido. O propósito para o qual ele foi escrito é para a transformação. Porque não existe evangelho sem transformação. Não existe. Então, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu prego, eu trago para a minha vida e trago para os dias de hoje. E vai ser assim de novo hoje. Eu tenho que aplicar o que está aqui, isso aqui tem que servir para mim. O que isso aqui vai resolver meu relacionamento com a minha esposa, o que vai resolver com o funcionário, o que eu posso aplicar amanhã para um problema que eu tenha no meu escritório, o que isso aqui tem a ver comigo? O que isso aqui tem a ver com você? Eu acho que é para isso que a gente veio aqui. O que eu vou levar para a minha vida, além de conhecimento bíblico? Então, aqui nessa passagem que eu vou ler com vocês, Lucas 23, eu quero ler o verso 32. Lucas 23, verso 32, começa dizendo assim: levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Para aqui, e vamos começar a trazer para a nossa vida. Primeira coisa, toda vez que a gente estuda o contexto bíblico, a passagem fica muito mais fácil de entender, ela fica muito mais forte, a aplicação é muito mais forte quando eu entendo o contexto. Vamos entender esse contexto aqui, do que a Bíblia está falando? O contexto é o seguinte: saíam 2 estradas de Jerusalém. Uma estrada ia para Jericó e a outra estrada ia para o Calvário. Olha que coisa que tem a ver com a nossa vida. Na estrada de Jericó, era uma estrada muito perigosa, e era a estrada onde os bandidos, os assaltantes, os estupradores agiam. Eles cometiam os crimes na estrada de Jericó.
E aí você via esses mesmos homens, tempos depois, na estrada do Calvário, caminhando para serem mortos, para pagar a penalidade daquilo que eles fizeram. E aí, Mauro, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo que todos nós temos uma estrada de Jericó e uma estrada do Calvário. A estrada de Jericó é aquela que nós tomamos más decisões na vida, às vezes lá atrás, na adolescência ou mais perto, a gente faz más escolhas, faz bobagem, porque pecadores todos nós somos, más escolhas que têm consequências, que podem ser imediatas ou podem demorar muitos anos para elas aparecerem. E aí o que acontece? Essas consequências, quando vêm na nossa vida, nós vamos pagar na nossa estrada do Calvário. Exemplo, um jovem, por imitação, ou seja lá o que for, aos 15, 18 anos, resolve fumar. 30 anos depois, ele vai lá fazer um exame, câncer no pulmão. Má escolha na estrada de Jericó, consequências na estrada do Calvário. E não adianta olhar para cima e dizer, Senhor, por que comigo? Por que agora? Agora que eu estou na igreja e me vê... Isso é consequência de algo que você fez lá atrás. Escolha lá na estrada de Jericó. E não temos como fugir da nossa estrada do Calvário. E tem cristão que não entende isso. Jesus nunca prometeu liberar as consequências do pecado. Ele diz assim, vocês terão aflição, aflições. Ele está falando isso para cristão. Então ele está dizendo, embora vocês vão me seguir, embora vocês vão mudar a vida de vocês, as consequências virão. Porque elas têm que ficar como exemplo. Eu trago isso para a minha vida, e aqui a Bíblia fala de 2 criminosos que vão ser mortos ao lado de Jesus. Pelo tipo de penalidade, nós podemos saber o tipo de crime. Morte de cruz não era uma penalidade qualquer. E aqui falo como advogado, era a pena máxima, capital. Ou seja, esses 2 camaradas aqui não tinham nada de bonzinhos, eles eram a pior espécie da sociedade, isso com certeza, senão não estariam morrendo crucificados. O que torna a morte de Jesus mais monstruosa, porque ele recebe a penalidade dos piores criminosos, ele foi comparado ao que havia de pior. Pena de morte, de crucifixão, era para pior tipo de crime. Então nós estamos falando de 2 cidadãos que não valiam nada. Que na sua estrada de Jericó aprontaram de tudo e agora estão enfrentando a sua estrada do Calvário. Bom, aí nós vamos avançar até o verso 39 de Lucas. Lucas 23, verso 39. E vamos, dentro deste contexto, fica com esse contexto aí na sua mente. Nós vamos ver o que nós vamos tirar de lição para a nossa vida agora, dentro desse contexto. Verso 39 diz assim, um dos criminosos o insultava, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Para aqui. Agora vocês vão ver como o contexto ajuda tremendamente. Vamos aqui simular que este criminoso, ele estaria à esquerda de Jesus, tá? Vamos simular, ele está à esquerda, Jesus ao centro, e à direita o outro criminoso. Este da esquerda, ele se volta para Jesus e, com uma revolta, ele diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Veja, é a única frase, a única fala que você ouve desse camarada na Bíblia. Você pode vasculhar a Bíblia inteira, você não vai encontrar mais nada sobre esse cara. A única coisa que ele disse foi isso. Mas o suficiente para a gente extrair daqui um monte de religiões modernas. Talvez a maior parte das religiões modernas, eu ouvi essa semana, fiquei assustado, não sei se vocês têm esse dado, existem atualmente no mundo aproximadamente 140 mil diferentes denominações evangélicas no mundo. 140 mil. Profecia do fim dos tempos, Mateus 24. Muitos virão em meu nome para enganar. Profecia das religiões, né? A proliferação das religiões seria um dos sinais da volta de Jesus. Isso está acontecendo no nosso tempo, aliado a outros sinais. E aqui,
Veja a filosofia, o que esse ladrão coloca para Jesus é uma filosofia que impregnou a maioria das religiões, por uma distorção. Porque ele olha para Jesus e ele condiciona a crença dele em Deus, ele condiciona a um milagre. Se tu és o Filho de Deus, para que eu creia, faça um milagre, salva-te a ti mesmo e a nós. E a maior parte das religiões hoje só crê em Jesus se houver manifestação sobrenatural. Se não houver essa manifestação sobrenatural, eu não quero nada com aquela igreja. Já cansaram de me perguntar, Mauro, na sua igreja lá na Adventista tem milagre? A pessoa não quer Jesus. A pessoa quer milagre. A pessoa não quer Jesus, ela quer o poder dele, não quer o caráter. O caráter dele não interessa. Então tem muita gente buscando a um Deus para obter vantagem. Se eu não levar vantagem nesse relacionamento, agora, salva-te a ti mesmo e a nós, agora, aqui e agora, é imediatista. Se eu não tiver vantagem nesse relacionamento, que vantagem eu tenho de servir a esse Deus? Tem gente que vem à igreja 1, 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco some. Lá vai o pastor atrás, o ancião, vão procurar o que aconteceu. Aí ele estava buscando uma cura, não veio, ele foi embora. Deus é como se fosse um office boy. Você trata Deus como se ele fosse um office boy, né? Aparentemente numa posição de humildade, de joelhos em oração, mas dando ordem para Deus. O Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo. Está dando ordem para Deus de joelhos. Deus não é office boy. E aqui esse ladrão, se tu és, salva-te a ti mesmo. Está dando uma ordem. Se o Senhor não fizer um milagre aqui e me tirar daqui, eu não vou acreditar que o Senhor é o Filho de Deus. Pensa aí na sua mente quantas pessoas estão vivendo desse jeito. Se aborrecem com Deus, se irritam com Deus, se decepcionam com Deus, porque como um cristão mimado, a resposta da oração não veio na hora. Distorção. Por que tem tantas religiões? Por que você imagina 140 mil religiões? Só tem uma resposta. Por que você acha? A resposta está lá no primeiro contato do diabo com o homem. Primeiro contato do diabo foi com quem? Pela serpente, conversando com Eva. Lá desse primeiro contato você vai encontrar a resposta por que tem tantas religiões. O que o diabo perguntou para Eva no primeiro contato? Encontrou com ela, ela se aproximou, não deveria estar ali, não deveria estar diante da árvore, não deveria ter tomado o fruto. O que ele perguntou? O que ele afirmou para ela? Ele fez uma pergunta. Quem lembra? Foi assim que Deus disse que vocês não podem tomar de todas as árvores. Eva corrigiu. Não foi isso que ele disse. Ele disse que de todas as árvores nós podemos, só não podemos daquela. O que eu aprendo aqui, nesse primeiro contato do diabo com o ser humano? Você pode se assustar com o que eu vou dizer, mas é uma verdade. Eu aprendo que o diabo é religioso. Porque no primeiro contato dele com o homem, ele falou de Deus. Só que ele distorceu. E aí eu entendo a estratégia. A grande estratégia dele, a grande sacada dele, se é que se pode dizer assim, é que a melhor maneira de enganar é falar em nome de Deus como uma igreja, porque ninguém vai desconfiar. Só que a estratégia é, você não pode com o inimigo, una-se a ele. Vamos distorcer a palavra de Deus e a cada distorção surge uma nova igreja. Você tira um verso da Bíblia do contexto e você funda uma religião. Olha que sacada. As religiões proliferam por distorções da palavra de Deus, por colocar o texto fora do contexto. Vocês querem ver um exemplo? Eu gosto muito das histórias porque elas ficam. Filho de um pastor, ele fez 18 anos de idade. E aí resolveu pedir um carro para o pai. Foi lá, o pai estava lá e disse, pai, fiz 18 anos, e aí, chegou a hora do senhor me dar um carro para eu ir para a faculdade. E o pai disse, não, senhor. Tem 3 coisas na sua vida que nós temos que resolver antes de você falar em carro. Ele falou, o quê? Ele falou, 3 coisas. Primeira, suas notas na faculdade estão péssimas. Você acabou de entrar esse ano, está péssimo, você não estuda. Segunda coisa, você não frequenta a igreja, eu sou pastor, eu passo vergonha. Você não vai à igreja, você não lê a Bíblia, você não quer saber nada com Deus. Você está me causando uma situação embaraçosa. E a terceira coisa, esse cabelo comprido horroroso que você usa. O rapaz virou as costas, chateado, foi embora. 6 meses depois, o pai estava lá lendo a Bíblia, ele chegou. Pai, podemos conversar? O pai tirou os óculos, disse assim, pois não, meu filho, diga. O senhor viu minhas notas na faculdade no último trimestre? Vi, meu filho.
O senhor viu bem? Ele falou, vi, você melhorou, você agora está estudando. Suas notas estão ótimas. É claro, eu quero o teu bem, você está de parabéns por isso. E o senhor viu que agora eu leio a Bíblia, eu tenho ido à igreja. Ele falou, claro, meu filho, eu e sua mãe queremos a tua salvação. Eu ando muito feliz com isso. Claro que eu percebi, como é que eu não ia notar uma coisa dessa? Aí o rapaz disse assim, e agora, pai, qual é a desculpa? Para não me dar o carro. Aí o pai falou, mas tem a terceira coisa que você não resolveu. Esse cabelo comprido horroroso que você usa, ceboso. Aí o rapaz falou, pai, eu tinha certeza que o senhor ia tocar nesse assunto. Certeza. Mas agora eu vou pegar o senhor. Esse livro aqui, que o senhor me fez estudar, que eu tenho lido todos os dias, sabe o que eu descobri aqui, pai? Eu descobri que os homens mais fiéis a Deus de todos os tempos eram cabeludos. Inclusive e principalmente Jesus. E o pai disse, é verdade. E todos andavam a pé. Quando você tira do contexto, tirou do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. Tem gente ensinando Bíblia dessa maneira. Pinça o verso, tira do contexto, funda uma religião. Está aqui esse criminoso distorcendo o evangelho. Sabe o que ele está pedindo para Jesus aqui? Salva-te a ti mesmo e a nós. Preste atenção, aqui é o centro. Ele está pedindo liberação das consequências do pecado. Que Jesus remova o que ele fez na estrada de Jericó. O que eu aprendo em você? Não fique na sua oração pedindo para Jesus remover consequências das nossas más escolhas, porque ele nunca prometeu fazer isso. Lição. Jesus nunca prometeu fazer isso. O que eu fiz de errado e está recaindo sobre mim hoje, sobre minha família, eu tenho que entender que eu fiz errado. Eu não posso pedir para Jesus liberar as consequências. Ele tem poder para liberar? Tem. Se ele quiser, ele pode liberar? Pode. Tem ocasiões excepcionais que ele libera? Sim, mas ele nunca prometeu fazer isso. Eu vejo cristãos sofrendo, brigando com Deus, porque quer liberação das consequências. E eu preciso entender que eu estou salvo, mas as consequências nessa vida aqui eu tenho que arcar. Mas eu estou salvo. Mas o que eu fiz de bobagem, isso aí eu vou ter que arcar. É minha responsabilidade. Mas é muito melhor arcar tendo Jesus ao meu lado, para me ajudar a superar essa situação. Porque ele prometeu estar comigo. Então, entenda que esse ladrão está pedindo algo que Jesus não vai dar. Ele pediu liberação das consequências do pecado. Jesus não vai dar. Olha o que acontece com o outro. Verso 40. Mas o outro o repreendeu. Vocês estão entendendo isso aqui? Você já viu dois bandidos dessa natureza? Jesus ao centro. Um olha para Jesus, se revolta, tem essa reação. O outro olha para ele e diz assim, começa a repreender o outro. Olha o que ele disse. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Na mesma condenação de quem? De quem? De Deus. Quem que esse ladrão ali naquela hora reconheceu em Jesus? Aquele que não estava salvando a si mesmo, aquele que estava aparentemente impotente, sem nenhuma manifestação de poder. Quem que aquele ladrão reconheceu que estava morrendo ali? Deus. Os dois olharam para Jesus, mas tiveram reações diferentes. Um se revoltou, o outro entendeu quem estava ali. Sabe, queridos, o coração humano, por isso que a Bíblia diz que ele é enganoso, é difícil explicar. Mas eu já vi mães dizendo assim, por que meu filho, um está salvo, está na igreja, o outro está assaltando? Porque eles foram criados no mesmo lar. São mistérios do coração. Sabe por quê? É um exemplo antigo e esse é dos mais velhos. Você tem o sol, o mesmo sol. Embaixo do sol você coloca o barro e a cera. Debaixo do mesmo sol. Duas latinhas ali. Debaixo do sol, o que acontece com o barro? Molhado, úmido. Seca e endurece. A cera debaixo do sol, o que acontece?
amolece e derrete. Assim é o coração humano diante do mesmo Deus. Um coração se derrete, se amolece e se entrega. O outro endurece. Que Deus tem a ver com isso? Que Deus tem a ver com isso? Aqui entra o livre-arbítrio. E sobre livre-arbítrio, eu quero fazer um parênteses aqui para falar uma coisa sobre o livre-arbítrio. Tem gente que ainda não entendeu bem o livre-arbítrio, faz confusão. Vamos partir do básico. Deus criou o bem e o mal e deu o livre-arbítrio para nós escolhermos, certo ou errado? Sim ou não? Estou ouvindo sinhão. Vou repetir a pergunta. Deus criou o bem e o mal, nos deu o livre-arbítrio para escolher, certo ou errado? Continua a gente falando certo. Não vou sair daqui enquanto vocês não responderem certo. Deus criou o bem e o mal e deu o livre-arbítrio para escolher. Certo ou errado? É errado, gente. Porque Deus não criou o mal, gente. Deus não criou o mal. Deus só criou o bem. Deus não tem nada a ver com o mal. O mal era uma possibilidade. Deus criou o bem e a possibilidade do mal, que dependeria do quê? Do livre-arbítrio. Dependeria de uma escolha de não seguir o bem. Aí veio Lúcifer, usando do livre-arbítrio, resolveu não obedecer a Deus. Nasceu o mal. O mal era uma possibilidade que dependeria de uma escolha. Ele foi escolhido por um anjo. O que isso tem a ver comigo e com você? É que eu tenho livre-arbítrio para escolher. Isso Deus me dá. Eu posso escolher fazer o que eu quiser, até não aceitar Deus, até negar que Ele existe. Tenho livre-arbítrio para isso ou não tenho? Isso Ele me dá. Mas eu não tenho livre-arbítrio para determinar as consequências da minha escolha. As consequências da minha escolha não sou eu que determino. Se eu determinar para mim que Deus não existe, eu sou um ateu, nem por isso Ele deixa de existir, porque eu não posso determinar essa consequência. Se eu disser para o meu neto, não põe a mão aqui no fogão porque você vai queimar. Ele vai lá, me desobedece e põe a mão. É certo ele dizer assim, eu desobedeci a Deus, Ele me castigou e me queimou? A consequência foi castigo? Gente, consequência do pecado não é castigo de Deus. Consequência do pecado é consequência da desobediência. Deus não castiga pela consequência. Você faz bobagem, a consequência vem. O que Deus tem a ver com isso? Mas tem gente que acha que a consequência é castigo. Ah, eu desobedeci, Ele me castigou. Livre-arbítrio eu posso escolher, mas não determino as consequências. Se eu escolher mal, eu vou ver minha vida toda fazendo o que eu quiser. Vou viver fazendo bobagem, com promiscuidade, faço o que eu quiser. Mas vida eterna eu não vou ter. Porque quem determina a consequência é Deus. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Livre-arbítrio é uma coisa que vai até um ponto. Chegou a consequência, eu já não tenho mais livre-arbítrio para determinar. Deus avisa antes. Se você fizer isso, a consequência é isso. Se você botar a mão no fogo, a consequência é queimar. Eu posso dizer, mas eu não acredito que vai queimar. Eu vou colocar, eu acho que é legal. Aí põe a mão lá e diz que Deus castigou. Coisas básicas que a gente tem que entender. Básico da salvação. Eu preciso entender o que é o pecado, quais são as consequências, o que Ele fez com a natureza humana. Eu preciso me entender, me conhecer, saber que eu tenho uma inclinação para o mal, segundo Romanos 8:7. Eu já nasci um bebê. Um bebê de 3, 4 meses, que não pecou. Não pecou. Tem 3, 4 meses, não entende nada. Nasceu salvo ou perdido? Salvo ou perdido? Sim ou não? Salvo ou perdido? Tem gente em dúvida, gente. Nós não podemos ignorar isso. Isso tem a ver com a nossa salvação. É claro que ele nasceu perdido. Sabe por quê? Porque a nossa salvação não depende do que eu faço. Depende do que eu sou. Eu sou pecador. Quando eu espero, o nenê não pecou ainda, mas ele vai pecar, porque ele é pecador. Porque ele nasceu com a natureza do pecado. Por isso ele precisa de um Salvador. Então, a minha condenação é pelo que eu sou, não pelo que eu faço. O que eu sou é que determina o que eu faço. O nosso problema não é de comportamento. Nosso problema é de relacionamento. Vou explicar.
Se o meu comportamento está mal e eu estou aprontando, eu estou indicando que eu tenho um mau relacionamento com Deus. O comportamento é termômetro do relacionamento. Quanto melhor o relacionamento com Deus, melhor o meu comportamento. Quanto pior, ou nenhum relacionamento com Deus, comportamento péssimo. Portanto, não adianta eu ficar olhando para o meu comportamento. Se eu estiver fazendo bobagem, não adianta dizer, eu não tenho salvação mesmo. Não, não, não. Se eu estou fazendo bobagem, se eu não consigo, se eu tropeço de novo na mesma pedra, qual é a solução para mim? Mais tempo de relacionamento. Porque quem vai mudar o meu comportamento não sou eu, é Deus. Você entendeu isso? A gente às vezes sofre por determinados vícios e tudo. A única solução para resolver essas coisas, e tem muitos vícios hoje. A gente não está falando só de bebida alcoólica, de cigarro, não. E o vício da pornografia, que é escondido. Só você e o computador. O pastor não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, mas Deus sabe. Esse é um vício. Já está provado. Como é que você resolve esse vício? Vai para Jesus, clama, sofre, chora, fala, Senhor, eu gosto, mas não quero continuar. Mas o Senhor sabe que eu gosto. O Senhor sabe que se depender de mim, amanhã eu vou fazer de novo. Mas eu não quero, Senhor. Me ajuda. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. E eu estou pedindo para o Senhor. É só o que Jesus precisa para atuar. É você dar procuração para Ele. Ele sabe que a gente não consegue, gente. Que novidade nós estamos contando para Ele? Ele sabe. Ele só precisa que a gente vá e diga, faz por mim o que eu não consigo fazer. Aí, esse outro ladrão, no verso 40, diz assim, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, entendeu quem era Jesus. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder na vida. Quem é Jesus? É tão importante que ele chegou para os discípulos e falou assim, quem as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Ele testou os discípulos. Lembram-se? Quem estão dizendo que eu sou? Porque se você não souber quem é Jesus, meca de salvação. Tem que saber quem é Jesus. Primeira coisa do cristianismo. E aí, verso 41. Olha o que o ladrão disse para o outro. Diz assim, nós dois, eu e você, não ele. Nós dois. Na verdade, com justiça. Olha o que esse ladrão está falando. Com justiça. Por quê, hein? Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Estrada de Jericó. Nós dois estamos aqui, sabe por quê? Pelo que nós fizemos na estrada de Jericó. Nós merecemos. Mas ele completa. Mas este, apontou para Jesus, nenhum mal fez. Nós dois estamos morrendo porque nós merecemos. Não fica pedindo para ele, para tirar a gente daqui, porque ele não vai tirar. Mas ele pode fazer uma coisa muito mais importante para nós dois. Porque você está pedindo liberação das consequências do pecado agora, já. Mas eu vou pedir outra coisa para ele. Verso 42. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Era a oração imediata para aquele momento? Pediu alguma coisa para aquela hora? Pediu para sair da cruz? Pediu para não morrer naquele sofrimento terrível? Pediu para sair daquele sofrimento? Ele pediu uma coisa que só Jesus podia dar. Vida eterna. Ele não queimou a oração. O outro jogou uma oração fora. Salva-te a ti mesmo e a nós aqui agora. Pronto, perdeu a salvação. O ladrão foi inteligente, o outro. Eu estou aqui, vou morrer mesmo, eu aprontei, eu tenho que pagar, ele está sendo justo. Mas, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Os olhos dele saíram dessa terra e foram para a eternidade. Entendeu tudo, entendeu o plano da salvação, justificação, porque Jesus estava morrendo. Entendeu tudo. Aí ele falou assim, se nós dois estamos morrendo por aquilo que nós dois fizemos, este que não fez mal nenhum, está morrendo por quê? Aí ele entendeu. Aí ele entendeu a monstruosidade do pecado. Cara, você não entendeu? Ele está morrendo por nós dois. Deixa de ser burro, cala a tua boca. Você está falando bobagem. Não briga com ele. Ele pode nos dar a única salvação que nós temos hoje, é vida eterna. Agora eu acho interessante a oração do ladrão, que ele diz assim, lembra-te de mim. Eu já fiquei pensando algumas coisas assim. O que Jesus teria para se lembrar daquele ladrão para dar vida eterna para ele? Pensa aí, o que ele teria?
estupros, assassinatos. Ele falou para Jesus, lembra-te de mim. E Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje te digo agora, estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu, olha gente, se tem alguém que nós temos certeza que vai estar na eternidade, é esse ladrão aqui. Esse aqui está garantido. Esse nós temos certeza. Jesus disse para ele. Mas por quê? Raciocina comigo. O que eu aprendo aqui? Vamos pensar numa cena aqui nós dois? Nós todos aqui? Vamos pensar numa cena. Imagine lá aos pés do Calvário, lá embaixo, a mãe de uma moça que aquele ladrão estuprou. Pensa aí. Aí ela ouve Jesus dizer para aquele camarada, estarás comigo no paraíso. Duro, não é? Mas é o Evangelho, sabe por quê? Porque Jesus é que está dando a vida por ele, só ele pode reclamar, mais ninguém. Mas você está reclamando o quê? Você está dando a vida por ele? Sou eu que estou dando. A vida me pertence, eu sou a vida, não é que eu tenho a vida, eu sou. Se eu quiser a vida, eu dou a vida para quem eu quiser, porque o meu critério de justiça não é o de vocês. O de vocês é das obras, é o que ele fez. E o meu é quem ele será a partir desse momento que ele me colocou na vida dele. Ele não é mais assaltante nem ladrão, ele é o ex-ladrão. Porque eu não vou levar um ladrão para a eternidade, eu vou levar um ex-ladrão convertido. A senhora não tem condições de ver o coração dele agora, mas eu tenho. Se não fosse esse Jesus, eu pergunto para vocês, onde eu estaria hoje? Com tudo que eu já aprontei na minha vida. Onde eu estaria hoje? Se não fosse esse Jesus que faz isso. A gente precisa refletir muito profundamente sobre isso, entender o Evangelho, entender Jesus, entender o seu amor, entender a sua justiça. A nossa salvação é pela fé nesse Senhor. E fé é uma coisa, queridos, fé é uma coisa que não tem. Você tem que pedir em oração. De fé eu me lembro daquela menininha, igual essas que estavam aqui sentadas aqui no louvor. Uma menina cristã que frequenta a igreja, aí no dia seguinte ela foi para a escola. Escola comum, não era uma escola adventista, e tal lá, as crianças com outras crenças. E a menininha estava contando que o Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia, contando para as amiguinhas. E as amiguinhas com os olhos arregalados. E uma começou a chorar, não, eu tenho medo. Fica, né, mas ele ficou, Jesus tirou ele de lá. Não, mas na barriga da baleia. Ai. A professora viu, algumas crianças assustadas, chegou, já conhecia aquela menina, falou, para com esse negócio, que mania que você tem de ficar assustando as suas colegas. Não, professor, eu estava falando do Jonas na barriga da baleia. Ela falou, que Jonas em barriga de baleia? Para com esse negócio, onde você leu isso? Na Bíblia, professor. E daí, que está na Bíblia, você acredita, menina? Ficou chocada. A minha professora está falando que eu não acreditar na Bíblia? E a professora repreendeu, para com isso. Se você continuar com isso aí, você vai ver, eu vou te colocar ali no pensamento. Para com isso, é a última vez. A menina foi ficando chocada. Ela olhava para a professora e começou a puxar choro, né? Para aquilo era uma violência para ela, tratar a palavra de Deus desse jeito. E a menina ficou chorando e falou assim, porque é a Bíblia. A senhora não pode falar desse jeito da Bíblia. Falo do jeito que eu quiser. Ela falou assim, a senhora vai ver, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas e ele vai confirmar. A professora falou, tá bom, e se ele for para o inferno? Então a senhora pergunta. Fé é fé. Fé você tem ou não tem. Não tem meio termo. Fé é fé, gente. Esse Jesus Cristo aqui, que está morrendo aqui, nós temos a fé e a certeza que Ele é o nosso Salvador. Que Ele vai voltar para nos buscar. Eu quero encerrar. Até este momento nós olhamos para as cruzes do lado. Quero tirar alguns minutinhos para a gente fixar os olhos na cruz do centro. Ele era muito diferente dos outros dois. A começar porque ele era Deus. Ele é Deus. É diferente porque a Bíblia diz que ele nunca pecou, nem em pensamento,
Pequena a diferença, né? Nunca pecou. Ele era diferente porque ele trouxe princípios na contramão do que esse mundo pensa, e continua sendo assim. Ele era diferente, dava para ficar aqui a tarde inteira falando dos episódios que envolveram Jesus e quanto a gente aprende e chora com ele. Pequenos exemplos que a Bíblia traz para mostrar a grandiosidade do amor de Jesus. Uma mulher, né, acusada numa legislação que o adultério era punido com morte. Essa mulher, aprontam para ela, cria uma situação para ela ser presa em flagrante. Aí ela é arrastada pelos cabelos, nua, até o centro da cidade. Imagina a vergonha, arrastada, numa sociedade totalmente machista naquele tempo. E aí, vários erros jurídicos, vários. Porque naquele tempo, para você acusar uma pessoa, tinha que ter pelo menos uma testemunha do fato. E o cara que estava com ela primeiro sumiu e ninguém nem procurou saber quem era. Aí levaram ela para Jesus como uma pegadinha, né? Que na verdade, eles estavam interessados em condenar aquela mulher. Nenhum interesse, o negócio deles era pegar Jesus. Eles encontraram uma grande oportunidade para pegar Jesus. Agora vamos ver o que ele vai fazer, porque se ele mandar soltar, ele está contra a lei de Moisés e a lei também dos romanos. Não vai poder fazer isso. E se ele mandar matar, cadê o evangelho? Cadê o amor? Foram lá, dessa vez nós vamos pegar, vamos prender. Levaram ela arrastada pelos cabelos. E tu, o que dizes? Jesus é incrível, né? Como ele nos ensina os momentos na vida que a gente tem que ficar calado para não falar bobagem. Momentos que a gente tem que pensar, tem que usar a sabedoria de Deus, não o impulso. Jesus se agacha, né? Começa a escrever com o dedo, a gente conhece. Até hoje ninguém sabe o que ele escreveu, mas a gente deduz. Porque diz a Bíblia que todos começaram a se afastar dali, quando ele disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E começou a escrever ali. Eu imagino os caras olhando, e a Bíblia diz que ia começar pelos mais velhos, todo mundo foi caindo fora dali. Imagino que ele devia estar escrevendo ali, sobre a vida de cada um. O cara via ali o nome dele e já caía fora, pedala. E foi todo mundo indo embora. E Jesus ficou olhando. Ué, cadê esse pessoal? Eles foram embora. Olha, Jesus. Não ficaram? Não, Senhor. Então, já que ninguém te condenou, eu também não te... Esse é o Evangelho. Tinha alguém naquela praça em condições de condenar aquela mulher? Não? Não? Tinha alguém ser pecado ali? Ele podia. Então ele está dizendo assim, eu que poderia... não te condeno. Como é importante quando a gente lida com os irmãos ou com pessoas aí fora, às vezes o julgamento apressado, às vezes o dedo em riste, lembrar que Jesus que pode condenar não está, quem somos nós para condenar alguém? Eu e Margarete fazemos muitas palestras para casais, encontros de casais. A gente gosta desse trabalho, especialmente com casais em conflito. Uma das coisas que mais me impressiona vocês sabem o que mais gera? Eu tenho 5 minutos ainda, pastor? Até meio-dia? 5 minutos. Vamos encerrar. O que é uma das coisas que mais gera separação, na opinião de vocês? Mais gera separação. Questão financeira. O que mais? Adultério. O que mais? Gente, pela nossa experiência, é uma palavrinha, uma frase. O que mais gera separação é a ausência de perdão. Só separa porque não tem perdão, porque pode ter adultério, mas se perdoar, não tem separação. Portanto, o que gera a separação é a ausência de perdão. E por que não perdoa? Porque tem um conceito equivocado de perdão. A pessoa pensa que se ele perdoar, ele vai justificar o ato do outro e o outro vai achar que tem razão. Então não posso perdoar porque o que ele fez é muito grave, se eu perdoar eu vou reconhecer, eu vou diminuir a gravidade do que ele fez. Equívoco, porque não há justiça no perdão. Não tem justiça no perdão. Quando você perdoa alguém, você não está fazendo justiça. No perdão existe uma outra palavra chamada misericórdia. Qual a diferença entre misericórdia e caridade? Caridade é o bem que eu faço a quem necessita e merece.
Necessita e merece. Caridade. O que é misericórdia? O bem que eu faço a quem necessita, mas não merece. Isso é misericórdia. O que Jesus praticou conosco? Caridade ou misericórdia? O que ele praticou? Unanimidade. A primeira resposta unânime. E o que nós praticamos com o nosso semelhante, esposa, marido? Pode falar. Fala, assume. Que cristão nós somos? Que o nosso cristianismo vai ao nível da caridade, não sobe ao nível da misericórdia. Que tipo de cristão eu sou? Só sei praticar caridade? Amigo, fazer o bem a quem necessita e merece, qualquer ateu pode fazer. Qualquer ateu, não precisa ser cristão para fazer o bem para quem merece. O problema para nós, dentro do nosso lar, na nossa vida, é praticar misericórdia. É isso que Jesus está fazendo aqui com esse ladrão. Está praticando misericórdia. Estarás comigo no paraíso. Independente do que você foi, de quem você foi, do que você fez, para mim está valendo quem você é a partir de agora. Amém. Amém. Para a gente ir embora para casa, última história. Um rapaz estava mal, conhecia bem a Bíblia, mas se afastou, passou a levar uma vida irregular. E um dia, depois de tantas orações pedindo a presença de Jesus na casa dele, aqui é uma parábola, tá? Uma fantasia. Imagina que Jesus vai visitá-lo. Depois de tanta oração, ele abre a porta, toma aquele susto. Jesus Cristo na casa dele, pensa aí. Jesus entrou na sala, olhou e sentou com ele. Ele estava todo emocionado com a presença de Jesus. Daqui a pouco um barulhão, uma batida lá na janela do quarto. Jesus olhou, ele falou, só um instantinho que eu vou resolver um problema, já volto. Fechou a porta do quarto, foi lá, era o diabo querendo entrar. Pum, pum, pum. Ele disse, cai fora por quê, ué? Eu venho toda noite. Não, mas hoje não, hoje você não pode. Mas por quê? O que mudou? Qual é a novidade? Eu venho aqui toda noite. Não, não pode. Voltou, bateu a porta, voltou para a sala. Jesus disse assim, posso ir lá no quarto um pouquinho? Não, senhor, está meio bagunçado. Não, mas eu quero te ajudar a arrumar o quarto. Vamos lá. Aí foi na frente, o camarada ficou todo sem graça. Jesus chegou lá, abriu as gavetas, pegou aqueles filmes pornográficos, foi jogando num saco de lixo, levantou o colchão, pegou as revistas, tudo. Foi pegando tudo que não prestava no quarto dele, botando, e o cara olhando envergonhado. Depois de tanta oração, Jesus fechou aquele saco de lixo, trouxe para a sala, sentou. Aí barulho na janela da cozinha. E ele dizendo, mas que coisa, Senhor, me dá uma licença. Foi lá, fechou a porta, entrou na cozinha, o diabo, abre essa porta! Pô, que palhaçada é essa? Não, você não pode entrar agora. Não, mas eu quero entrar, eu entro aí toda noite. Hoje não, vai embora, some daqui. Voltou para a sala, Jesus disse assim, posso com você lá na cozinha um pouquinho? Senhor, mas está... Deixa eu ir lá. Foi lá, abriu a gaveta dos armários, pegou bebida alcoólica, foi jogando lá. Pegou cigarrinho de maconha, foi jogando tudo ali. E o rapaz olhando envergonhado, porque Jesus já sabia tudo onde estava, nem perguntava. Tchum, tchum, tchum. Já sabia onde ele guardava. Por que será, né, que Jesus sabe? Botou tudo no saco, trouxe para a sala. Aí estão conversando na sala, pancada na porta da sala. Para. Aí Jesus falou, calma, agora, calma. Deixa que eu vou resolver. Agora é comigo. Já limpei tudo. Agora é comigo. Aí Jesus foi calmamente, abriu a porta, disse assim para o diabo, pois não? Quando o diabo deu de cara com Jesus, ele ficou parado, falou assim, não, foi engano. Foi embora. O que eu levo para a minha vida? Às vezes a nossa sala está arrumada. A gente está na igreja bonitinho, de terno, gravata, a sala está arrumadinha. Mas está cheio de porcaria no quarto, na cozinha aqui da nossa mente, do nosso coração, lá no porão. Tem coisas que não prestam. Está cheio de quadros do diabo pendurado na parede. O que Jesus está dizendo assim, para que ele não tenha mais acesso à sua vida, e que eu possa dizer para ele, o que você quer? E ele diga, desculpe, foi engano. É como se Jesus dissesse assim, escuta, pedala, aqui acabou, aqui você não pisa mais. Para isso a gente tem que entregar o quarto, a cozinha, o porão, e deixar ele limpar. Aqui, ó. E aqui, ó. Às vezes a sala está arrumadinha, né? Nosso problema não está na sala.
Nosso problema está no quarto, está no porão. Essa manhã, que esse Senhor Jesus Cristo que nós louvamos e adoramos, nós temos que permitir que Ele limpe os porões da nossa vida. Limpe aquilo que ninguém sabe, aquilo que está escondido, mas que pode tirar a nossa salvação. E Jesus limpa com uma facilidade. E a vantagem é que quando você deixa Ele fazer isso, quando o diabo vier para atormentar a sua vida e a minha, Jesus pode olhar para ele e dizer assim: pedala, cai fora, aqui acabou. Aqui é propriedade do céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por esse privilégio que me deram essa manhã de falar para vocês. Que Deus abençoe poderosamente este lugar e que as pessoas que entrarem aqui saibam que nós somos diferentes, porque o nosso Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês.